A Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, foi formulada na década de 40. Ela unificou toda a legislação trabalhista que existia então no Brasil e foi um marco por inserir os direitos trabalhistas na legislação brasileira. Agora, o governo de Michel Temer planeja fazer alterações nessa lei. Olá! Hoje o Conexões fala sobre as leis trabalhistas e também sobre as propostas de mudanças nessa legislação. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o Wellington de Bessa, que é presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB. Olá, Wellington, muito obrigada pela presença. Olá, Camila. Olá, Herman. É um prazer falar ao Conexões. Bom, e também converso com o Herman Souza, que é secretário-geral da Força Sindical Goiás. Olá, muito obrigada também pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Tudo bem, Camila, Dr. Wellington? Bom, para começar, eu gostaria de saber se vocês acham que a CLT realmente precisa ser atualizada e se esse é um bom momento para fazer essas mudanças. Wellington, gostaria de começar com você. Então, toda vez que se fala em alteração da legislação, mais especificamente em flexibilização trabalhista, um dos argumentos que são utilizados é que a CLT é de 1º de maio de 1943. Eu particularmente entendo que, em que pese a CLT estar completando agora 73 anos, muitas das suas normas já foram atualizadas com o passar do tempo. Então, se você for analisar hoje todos os dispositivos que constam na CLT por ocasião da sua promulgação, né, então são poucos esses artigos. É claro, existem alguns dispositivos legais que carecem sim de atualização. Algumas profissões que já não existem mais, alguns dispositivos que não são mais aplicáveis, mas pela própria alteração da forma com que o trabalho é prestado, pela atualização das relações de trabalho, mas na minha opinião são alterações pontuais. Então, quando nós falamos de jornada, terceirização, entre outros temas polêmicos, eu entendo que esses temas, eles já são tratados de uma forma mais atual, em especial jornada. A Constituição de 88 trouxe dispositivos específicos acerca de jornada. E não é porque a CLT é de 43 que esses dispositivos já estão desatualizados. Herman, você concorda? Tecnicamente, eu concordo com o que o doutor falou, o doutor Wellington, né, tem razão. Só que uma coisa que nós temos que nos atentar também é que com as práticas de trabalho que hoje nós temos que encarar, né, veja bem, Camila, você, por exemplo, deve usar muito a internet para fazer compras, né, sapato, né, roupa, vestuário. Então, assim, existem mecanismos que estão tomando as vagas dos trabalhadores hoje do mercado de trabalho. Então, essas leis do trabalho, elas têm que ser voltadas também para esse tipo de trabalho, que hoje não tem, eu pelo menos não vejo nenhuma regulamentação, né, que incida sobre essas questões, né, e como essa tem outras também. Mas temos sim, cabe algumas revisões sim, mas moderadas e sempre com a participação de todos os envolvidos. Bom, nesse momento de crise econômica, começou-se a se falar dessa alteração da CLT. Por que isso acontece justo nesse momento? E seria realmente um momento de alterar essas regras e isso acarretaria uma diminuição do desemprego, por exemplo? O direito do trabalho ele é fundado, ou ele é criado, alterado sistematicamente, desde o seu início, lá no final do século XVIII, né, após a Revolução Industrial. Ele foi criado de acordo com as manifestações sociais, que nós conhecemos como fontes materiais do direito do trabalho. Então, esses fatores sociais que dão conteúdo à norma e, logo, também necessidade de atualização. Então, é claro, como o Herman disse há pouco, existem situações que demandam essa atualização. O problema é trazer essa ideia de atualização ou de flexibilização, de reforma trabalhista, no momento, além de ser um momento de crise, no momento em que não teve qualquer discussão prévia. E não foram apresentadas de forma clara qual que é a real intenção dessa mudança. Então o problema hoje é que se propõe uma mudança, tem esse intento de mudar, sem uma discussão prévia, sem uma discussão técnica. Então, principalmente em temas que dizem respeito à jornada de trabalho, intimamente ligado à segurança e saúde do trabalhador, à saúde pública.
Né? Então, hoje, essas questões deveriam ser, antes de se falar em mudança, ser feita uma discussão prévia, ver a real relação entre essa alteração trabalhista e o efetivo desemprego, que hoje está assim, alcançando índices alarmantes, mas eu não vejo particularmente uma relação direta com os temas que foram propostos. Então hoje, vamos criar uma jornada de 12 horas dias. Qual que é a relação direta de um aumento de jornada com solução para o desemprego? Para mim, eu vejo até de uma forma controversa, contraditória. Você querer aumentar a jornada, sendo que o caminho natural em outros países é a diminuição, né, para fomento de criação de novos postos de trabalho, você fala em aumento de carga horária. Então, o que gera emprego é uma economia aquecida, é uma produção mais barata, é uma carga tributária mais leve, né, são transportes. Então, hoje no Brasil, infelizmente, o transporte ele é muito precário, o que encarece a produção. Então, eu não vejo, principalmente uma reforma feita a toque de caixa que vai resolver esse problema a priori. Bom, Herman, e você, como é que vê essa relação? Eu concordo novamente com a fala do Dr. Wellington e ainda contribuo. No momento de crise que nós estamos passando, que as estatísticas mostram que nós estamos com mais ou menos 12 milhões de desempregados, né? Eu acho que a reforma que foi ventilada, que na verdade não deveria nem ter sido proposto isso, né, aos meios de comunicação, porque não foi feito da maneira que deveria ter sido feita, não teve a colaboração dos trabalhadores, do patronal, ela foi feita totalmente aversa ao que a situação pede, que no caso não seria estender a jornada dos que já têm o seu emprego garantido, e sim você talvez até reduzir essa jornada para dar oportunidades para os demais que estão fora do mercado de trabalho conseguir ocupar suas vagas novamente. Bom, em relação a essa flexibilização, possível flexibilização da CLT, isso pode ser positivo ou negativo, principalmente pensando no trabalhador, Herman? Então, eu tenho uma informação que eu até procurei saber antes de vir para cá. Amanhã em Brasília, os líderes das dirigentes sindicais, da força sindical, nossos líderes e das demais centrais, vão estar reunidos com o governo para tratar das questões trabalhistas pelas câmaras setoriais. O que seria isso? Nós temos que pegar a cadeia produtiva do país, dividir em setores e, por setor, a gente vê a viabilidade de fazer as alterações necessárias. Aí sim, entre todos os envolvidos, né, nessas alterações, que no caso seriam os trabalhadores, os empregadores e os governos. Aí vamos pegar o setor químico farmacêutico, vamos pegar o setor de metalurgia, setor de alimentação e vamos fazer essas discussões setoriais. Eu imagino que é uma excelente proposta e é uma oportunidade da gente começar a sair dessa crise que nós estamos passando. Mas seria positivo para o trabalhador essa questão de poder dialogar com o empresário, com o patrão em relação a esses direitos? Então, quando eu digo o trabalhador dialogar, eu digo os seus representantes, né, os representantes laborais. O trabalhador em si não tem condição nenhuma, né, de ter esse diálogo, primeiro pela sua jornada e depois porque ele é um funcionário da determinada empresa, não tem como ele legislar em causa própria, né? Mas assim, os líderes, né, sindicais, laborais, os líderes sindicais, patronais e o governo que está diretamente envolvido tem sim que sentar, quebrar a cabeça e tirar uma solução para a gente começar a sair dessa crise. Ok. Bom, nosso tempo está chegando ao fim, vou fazer a mesma pergunta no próximo bloco para o Wellington, que é presidente da Comissão do Direito do Trabalho da OAB Goiás, e ele vai nos responder então sobre a flexibilização no mercado de trabalho. A gente volta rapidinho. Estamos de volta com Conexões de hoje, que trata das propostas de mudanças nas leis trabalhistas. Nós estamos conversando com o Wellington de Bessa, que é presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB, e também com o Herman Souza, que é secretário-geral da Força Sindical Goiás. Bom, Wellington, fiz essa pergunta para o Herman no primeiro bloco, queria saber de você também. Essa possibilidade de flexibilização em relação à CLT seria positiva para o mercado, para o trabalhador também?
Então, Camila, é difícil falar da forma com que foi proposta ou ventilada essa reforma, não dá nem para ter uma análise mais profunda se seria negativa ou positiva. Eu acho que qualquer mudança que sem uma discussão prévia e sem objetivar o alcance dessa mudança, ela é arriscada. Então hoje eu particularmente entendo que a legislação trabalhista no Brasil, ela é uma legislação rígida, mas ela segue inclusive a própria realidade social do Brasil. Então se você pega países desenvolvidos na Europa, também possuem uma legislação trabalhista rígida, né, que protegem os trabalhadores com uma diferença social gritante. Então você pega um país com dimensões continentais, que é o Brasil. Então você encontra realidades completamente diversas. Você encontra um trabalhador intelectual de um grande centro, Goiânia, São Paulo, Brasília, entre outros, e encontra um trabalhador que labora no interior de uma cidade do norte, nordeste, com realidade social completamente diversa. Então a legislação trabalhista, ela tenta enquadrar todos esses casos, só que nem sempre é possível. Então o Herman, no bloco anterior, falava acerca de câmaras setoriais. Eu acho importante essa discussão. Eu, particularmente, não acho que a legislação trabalhista ela esteja tão dependente dessa mudança. Claro, como eu disse anteriormente, depende de algumas alterações pontuais, mas eu não entendo que ela carece dessa reforma. E digo mais, eu particularmente entendo que a legislação ela é protetiva, mas acompanha a realidade no Brasil. Então hoje, jornada de trabalho, a gente discutia jornada de trabalho já em 1886. Então, há 130 anos atrás, houve uma grande manifestação em Chicago, nos Estados Unidos, onde dezenas de trabalhadores morreram, onde se discutia jornada de 8 horas. Então, em 1919, a primeira convenção da Organização Internacional do Trabalho, da OIT, fala de jornada de 8 horas. Então, eu acho até que essa discussão ela já foi superada há muito tempo. Então, hoje, jornada superior a 8 horas, ela traz um prejuízo aos trabalhadores. Não trata-se de uma jornada exclusiva de 8 horas. Você tem um intervalo para descanso, para alimentação e repouso. Você tem ainda o tempo de deslocamento, casa, trabalho. Então, hoje, em cidades pequenas, o tempo ele é curto. Em grandes centros, trabalhadores em São Paulo, por exemplo, tem trabalhadores que demoram 2 horas para chegar no trabalho. 2 para ir, 2 para voltar. Então, eu acho que a jornada de 8 horas é uma jornada razoável, né? Então, eu entendo que não é por aí que você vai conseguir reduzir desemprego. Então, o que gera, mais uma vez, o que gera emprego é uma economia aquecida. Em 98, a Lei 9.601, criada pelo Fernando Henrique, com o objetivo também de fomentar novos postos com redução fiscal, não surtiu efeito na prática e caiu em completo desuso. Então, nós já tivemos experiência com redução de encargos. Pode até manter empregos, gerar novos, eu acho que não é por aí. Herman, também muito se falou na imprensa de uma possibilidade até mesmo de acabar com o 13º, acabar com férias remuneradas, na verdade, uma grande preocupação também em relação à sociedade em diminuição de direitos. Você acha que isso é possível nesse atual momento ou esses direitos já são consolidados? Eu acredito que isso possa ser uma loucura por parte de alguns congressistas, alguns membros do Congresso Nacional, que é um projeto que vem, né, contra os trabalhadores, vem de encontro a tudo que a gente prega, né, para melhoria, né, das condições de trabalho, para a evolução até do país, né, enquanto Estado mesmo, né, na crise que nós estamos passando. Eu acredito que isso é uma proposta que jamais vai passar, não tem como isso passar. São direitos adquiridos, né, além de tudo são direitos adquiridos, e são propostas que não agregam em nada, né, hoje, nossa situação atual. O que você acha, Wellington? Acha possível cortes de direitos assim tão drásticos? Férias, 13º, FGTS, são direitos previstos na Constituição Federal, são direitos fundamentais, lá consta no artigo 7º da Constituição. Eu particularmente acho que em que pese o assanhamento por parte de alguns empresários, poucos empresários, esses que ousam citar tal situação, não possuem qualquer tipo de legitimidade para defender tal proposta. Então, existem situações que demandam, sim, atualização. O que foi ventilado também, trabalho por hora trabalhada e não apenas jornada fechada, trabalho por produtividade, são ideias interessantes. Agora, 13º, criado lá em 1962, férias remuneradas da mesma forma, são direitos constitucionais e eu acho que nem o mais animado dos legisladores teriam a capacidade de propor tal mudança.
Já que você falou disso, Wellington, existe mesmo essa possibilidade de contratos de trabalho diferentes daquele por jornada completa, né? Como é que seriam esse tipo de contrato e você acha então que é positivo? Hoje nós temos as jornadas por tempo parcial, aquela jornada que não ultrapassa 25 horas semanais, e nós temos a jornada 8 horas dia, 44 horas semanais, totalizando 220 horas mês. Eu acho interessante essa jornada part-time, né, ou tempo parcial. Então existem algumas situações, determinadas categorias que seria uma boa. Lógico, não seria bom para todos, mas seria interessante. Jornada por produtividade, eu acho que igualmente seria algo positivo. Hoje, o trabalhador ganha por tempo à disposição do empregador, estando produzindo ou não. Eu acho que essa produtividade traria também uma competitividade maior, um interesse maior do trabalhador em obter uma remuneração igualmente superior. Eu acho que é algo positivo, desde que implementado da forma correta. Não poderia sobrecarregar muitas vezes esse empregado? Como é que seriam delimitadas essa produtividade? Isso tudo teria que já estar previsto em lei? Sim, a forma com que essa remuneração seria oferida, ela deveria ter parâmetros legais para fixação. Então eu acho que, lógico, deve-se fiscalizar as condições de trabalho, a forma com que o trabalho é prestado, né, e um limite também de jornada. Mas eu acho que a produtividade, desde que realizada da forma correta, eu acho que seria mais interessante até mesmo do que a remuneração por tempo à disposição. Então hoje o trabalhador fica à disposição do seu empregador 8 horas dia, muitas das vezes de forma desnecessária ou sem mesmo produzir. Então eu acho que seria uma forma, para determinadas categorias, seria algo interessante sim. Bom, eu vou também fazer essa mesma pergunta para o Herman, só que no próximo bloco, já que a gente precisa ir para o nosso intervalo, e você continua conferindo essa conversa sobre as possíveis mudanças na CLT aqui no Brasil. A gente volta rapidinho. Chegamos ao último bloco do Conexões de hoje, que fala sobre a CLT e também as possibilidades de alteração nos direitos trabalhistas. E nós estamos conversando com o Wellington de Bessa, que é presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Goiás, e também com o Herman Souza, que é secretário-geral da Força Sindical Goiás. Bom, como eu disse no bloco anterior, queria fazer a mesma pergunta então para você, Herman. O que você acha dessa possibilidade de contratos por produtividade ou por hora trabalhada? Isso seria positivo para o empregado e para o empregador? Então, Camila, isso aí tem que ser visto caso a caso, é pontual, né? Eu vou te dar um exemplo aqui que me veio à cabeça, a questão de pessoas que trabalham em safra, né? De produtores rurais. Se você fizer uma alteração dessa por produtividade e não abrir para maiores contratações, às vezes esse trabalhador da safra ele vai ficar sobrecarregado nessa época, nesse período que realmente é um período que tem que se intensificar esse trabalho dessa mão de obra, esse tipo de mão de obra. Agora, se o empregador não abrir mais postos de trabalho e cobrar isso, estendendo a jornada de quem tem já a posse daquela mão de obra ali, ele vai trabalhar mais do que ele pode, né? Vai atrapalhar ele enquanto cidadão, né? No seu horário de lazer, de estudo, e não vamos estar contribuindo para a economia e numa situação dessa já não é conveniente, entendeu? Então, assim, vai de caso a caso, a gente vai ter que saber estudar cada caso, todos os envolvidos têm que ser consultados, têm que participar desse plano, né, em conjunto, aí sim talvez a gente consiga chegar num consenso para esse tipo de trabalho, fragmentação. Bom, uma coisa que me vem à cabeça por trabalhar com mídias digitais, com celulares, smartphones, computadores o tempo todo, em relação a esse trabalho que a gente às vezes faz fora do horário de serviço e que muitas vezes ele não é visto como trabalho, a gente parece que agora está 24 horas por dia conectado ao trabalho e a gente se sente obrigado a dar resposta sempre. Existe alguma possibilidade de uma revisão em relação a isso na CLT? O teletrabalho já é uma realidade, a própria CLT vê de tal forma. Então, já foi atualizado a CLT, já foi atualizada a CLT no sentido de reconhecer aquele trabalho realizado por meios telemáticos, né, eletrônicos, celular,
Hoje não existe mais o antigo BIP, né? Mas hoje já existe o celular, computador, e-mails, que conseguem provar esse trabalho fora da jornada de trabalho. Então hoje a CLT já reconhece o teletrabalho como uma forma de trabalho. É claro que poderia existir meios para se modernizar, para tentar acompanhar essa evolução tecnológica. Mas hoje eu entendo que já existem meios, hoje o trabalhador consegue comprovar até mesmo com maior habilidade do que ele consegue comprovar um trabalho realizado na sede da empresa. Hoje, extrato de conta telefônica, e-mails encaminhados, tudo isso é prova e a Justiça do Trabalho aceita como tal. Então é claro, depende de algumas atualizações pontuais, mas hoje eu entendo que a CLT já reconhece esse trabalho feito à distância. Herman, você... É um caso sério. Isso aí, às vezes, o próprio empregador, né, fala, eu vou te dar um computador aqui para melhorar as suas condições de trabalho. Na verdade, ele está, de uma certa forma, estendendo essa jornada de trabalho, né, do seu profissional. Tem que ser melhor fiscalizado, né? Eu ainda acredito que a CLT pode melhorar, né, mais um pouco ainda a questão da legislação que vai amparar esse trabalhador. E o Ministério do Trabalho tem que fiscalizar melhor, né, essas condições, porque eu acredito que o trabalhador ainda está sendo muito penalizado e não está sendo, ele não está sendo pago por esse trabalho que está sendo feito fora da sua jornada normal de trabalho. Uma outra realidade que eu acho que a gente vê muito, a terceirização de certos trabalhadores, também trabalhadores que são contratados como pessoa jurídica, tem que ter um documento para ser contratado assim. Essas pessoas que às vezes não são tão atendidas por essa legislação que já existe. Você percebe isso uma realidade também no meio dos trabalhadores brasileiros? Com certeza. É a tal da pejotização, né? E tem a questão da terceirização, que nós somos contra. Mas, infelizmente, nós temos um percentual muito grande de trabalhadores hoje no Brasil já terceirizados, infelizmente. Então, se nós não conseguirmos reverter essa situação, e eu acredito que nós não vamos conseguir, nós temos que, pelo menos, amparar esses trabalhadores dentro da legislação. Então, é mais uma condição que tem que ser revista na legislação, a questão da terceirização dos que já são terceirizados e lutar para que não exista a terceirização das atividades fins, que são as atividades preponderantes de cada segmento, né? Temos que regulamentar as que já existem e vamos parar por aí e tentar amparar melhor os que já estão fazendo esse trabalho terceirizado. Perdão, Wellington, o que você vê dessas questões? A terceirização, criada lá no final da década de 60, para fins de atendimento do serviço público, né? Então hoje é uma realidade da iniciativa privada, mas ela foi criada inicialmente para atender a necessidade do serviço público, né? Com o objetivo de descentralizar as atividades administrativas. É uma realidade, eu entendo que hoje você acabar com a terceirização será impossível, porque é uma realidade no Brasil. Hoje é um exemplo aí de fonte material do direito, então hoje a maioria das empresas utilizam, e o Tribunal Superior do Trabalho, em razão da ausência legislativa, a ausência de lei, ele estipulou as formas que ele entende como terceirizações lícitas e ilícitas. Hoje, terceirização lícita são 4 modelos tipo. Então hoje, serviço de asseio, conservação e limpeza, atividade de vigilância, atividade de meio e o contrato temporário, nos termos da Lei 6.019/74. Então essas 4 hipóteses são terceirização lícita, são consideradas como terceirização lícita. As outras hipóteses ilícitas. Então hoje existe a responsabilidade do tomador de serviço pelos créditos do trabalhador terceirizado. Eu acho coerente, ao passo que essa empresa de trabalho temporário, ela ganha, o seu objetivo social é perceber lucro sobre a prestação de outra pessoa. Então hoje, a atividade das empresas terceirizadas ou fornecedoras de mão de obra é você obter ganho, lucro com a atividade de um trabalhador. Então hoje é razoável que aquele que não quer assumir os riscos de uma contratação direta, assuma os riscos de forma indireta. Então hoje o empregador ele tem possibilidade de escolher a melhor empresa idônea, requerer, por ocasião dessa contratação, seguros. Então faz uma carta-fiança com o objetivo de resguardar eventual futura condenação trabalhista. Então eu entendo que a terceirização ela tem que ser regulamentada. O TST hoje ele tem apenas um entendimento jurisprudencial, então tem que ser regulamentado assim. E eu acho que não é o caminho excluir a responsabilidade do tomador, senão para ele ficaria muito cômodo. Ele não contrata trabalhadores diretamente, ele não assume os riscos dessa prestação, obtém lucros com essa prestação e não responde no futuro.
Então, acho que o caminho é normatizar, mas com a responsabilização do tomador de serviço. Senão, o trabalhador ficaria num limbo. Ele não recebe do prestador, que normalmente não tem lastro econômico, e também não recebe do tomador de serviços. Em relação à pejotização e à criação de uma pessoa jurídica para atender determinado serviço, como é que você enxerga também? Hoje o contrato de trabalho ele é um contrato de realidade. Então, no direito do trabalho prevalece mais o que acontece de fato do que documentos. Então, no direito do trabalho, em razão do princípio da primazia da realidade sobre a forma, a justiça do trabalho valora mais o que aconteceu de fato do que aquilo que está pregado ou aposto em documentos. Então, o fato da pejotização é uma realidade, onde você pega um trabalhador empregado e o transforma em pessoa jurídica, né? Abre uma empresa, etc. Hoje a Justiça do Trabalho está preparada para reconhecer essa figura da pejotização e garantir os direitos decorrentes de um vínculo de emprego. Então, exemplo, notas fiscais sequenciais, notas fiscais sempre emitidas ao mesmo empregador, subordinação desse trabalhador para com o seu tomador de serviço, o que não é comum numa relação entre empresas, né? Então, são sintomas de uma pejotização. Então, a Justiça hoje está preparada para reconhecer e tem condenado essa prática, né, no seio das relações de trabalho. Bom, infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Queria agradecer. Muito obrigada pela presença, Herman. Obrigado, Camila. Obrigada também, Wellington. Eu que agradeço, sempre à disposição. Bom, a gente deve contar com vocês em próximos debates a respeito desse assunto. Muito obrigada. Estamos à disposição. Bom, Conexões de hoje chegou ao fim. Você pode assistir a todos os episódios que já foram produzidos pelo programa no site da TV UFG. Também pode participar mandando as suas sugestões pelo e-mail jornalismo@tvufg.org.br ou então pelas nossas redes sociais, no Facebook ou no Twitter. Uma ótima semana para você e eu te espero na semana que vem.